Olá, crianças! Eu sou a Tia Mena, do projeto Semeando a Boa Semente. Hoje eu quero muito saber qual será o tema da história. Olá, criançada! E eu sou a Tia Penha. Hoje nós vamos contar uma história muito legal, uma história muito bacana. Nós vamos falar sobre a cura de Naamã. Personagem Naamã? Isso mesmo. Eu queria muito entender sobre a vida dele, saber sobre ele. Que Isso legal! Uhum. Naamã era um comandante da Síria. Era um comandante do exército da Síria. Você sabia que essa história está aqui na Bíblia? Na Bíblia? É, na Bíblia. Ué, Na palavra de Deus. sério? Isso. Então, se tá na Bíblia, é uma história real. É algo que aconteceu. Aconteceu de verdade. Oba! Tá? Está na minha Bíblia, na sua Bíblia em casa, criançada. E a Vou história de prestar muita Naamã, atenção. a história de Naamã está em 2 Reis, no capítulo 5. Depois eu vou ler. A cura de Naamã. Naamã, ele era muito respeitado pelo rei da Síria. Ele era muito admirado. Sabe por quê? Porque ele era um grande comandante. Ele era um guerreiro. Ele era um homem muito valente. E em nome do Senhor, ele vencia todas as batalhas daquela época. Todas as guerras ele vencia em nome do Senhor. Que homem admirável. Isso. Imagina ser admirado pelo rei. Isso mesmo, ele era. Tá? Uau. Porque ele era muito corajoso e valente. Porém, Naamã tinha uma tristeza muito grande. Ué, tristeza? Isso. Como pode? Porque Um homem assim, cheio de qualidades, admirado pelo rei, vencer todas as batalhas em nome do Senhor e ter uma tristeza. porque ele tinha uma doença que ninguém sabia. Só ele e a esposa dele sabiam. Que doença era essa? Isso. Como ele andava todo assim, fardado, todo com a sua armadura para a guerra, sempre assim, ninguém sabia da doença dele. Mas ele tinha, sabe o que ele tinha? Uma doença chamada lepra. Nossa, como que deveria incomodar essa armadura? Incomodava muito, porque lepra é uma doença que dá na pele. E naquela época quem tinha a lepra, essa doença, não poderia viver com outras pessoas, conviver no meio dos outros. Ele tinha que viver isolado. Então tinha que estar isolado como hoje, nos dias de hoje? Como se fosse hoje, isolamento social. Porque era uma doença que era transmissível. Ela poderia passar para outras pessoas. E Naamã, ele se sentia incomodado. Aquela lepra, ela feria o corpo dele, coçava, irritava. E ele era muito triste por isso. Imagina assim que ele poderia, né, querer chegar em casa para poder tirar aquela armadura para sentir aliviado, Sentia alívio. mas ao mesmo tempo ele sentia triste. Triste, porque ele se via todo ferido. Poxa. Numa certa ocasião, olha só, uma menina estava ajudando na casa dele, ajudando a esposa dele. E ela viu a pele do seu senhor Naamã. E ela ficou muito comovida. Nossa, ela se comoveu. Foi quando ela teve a ideia de falar para a esposa de Naamã que ela conhecia um profeta em Israel que poderia, em nome de Deus, curar aquela doença. Ué, então Deus usava essa menina? Usava. Deus usou ela para falar, para dar esse recadinho para Naamã, que ela conhecia um homem de Deus. Poderia curar a lepra dele, poderia Então curar não a foi doença por dele. acaso essa menina estar trabalhando, ser a serva dele? Com certeza. Eu acredito que ela possa ter sido enviada por Deus para que Naamã fosse receber a bênção que ele tanto precisava. Propósito de Deus. Um propósito. A esposa de Naamã o convenceu a ir procurar esse profeta lá em Israel, chamado Eliseu. Eliseu, um grande homem de Deus. Isso. A princípio Naamã ficou assim, pensativo, pensando se iria mesmo, se não iria, mas ele acabou sendo convencido a ir. Naamã conseguiu juntar os seus oficiais em carros e carruagens e foi até Israel encontrar com o profeta. Chegando lá, Israel deu um recadinho. Chegando lá em Israel, o profeta Eliseu mandou um recado.
para que ele fosse se banhar no Rio Jordão, para ser curado da lepra. E ele ansioso pela cura. Isso. Eliseu já sabia que ele seria procurado por Naamã. Ele já sabia disso. Isso. Eliseu é um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. E ele mandou o seu mensageiro dar esse recado para Naamã. Fala para ele se banhar lá no Rio Jordão durante 7 vezes, 7 mergulhos. A princípio, Naamã ficou muito chateado. Ele pensou: poxa, eu esperava encontrar o profeta. E ele mandou um recado por mensageiro. Poxa, ele esperava que o profeta colocasse as mãos nele, na ferida dele, isso mesmo. orasse por ele, fosse curado imediatamente. Isso. Era isso que ele queria? Era o que ele queria, era o que ele pensava que fosse acontecer. Mas só que as coisas não é assim, né? Do jeito que a gente quer, né? É do jeito que Deus quer na nossa vida. E Deus tem os seus planos e propósitos, né? Então, ele queria voltar para casa. Pensou em voltar. Foi aí quando seus oficiais o convenceram. Poxa, chegamos até aqui, né? E você vai desistir? E aí, com isso, ele resolveu ir até o Rio Jordão e se banhar lá no rio. Como era o corpo dele? Ele chegou lá no Rio Jordão assim. Nossa, quanta ferida. Todo cheio de feridinha. Olha aqui a lepra, ó. Todo cheio de feridinha. E ele resolveu se banhar no Rio Jordão para receber a cura dele. Ele acreditou naquela mensagem do profeta de Deus. Chegando lá, ele mergulhou no Rio Jordão. Por que será que ele não queria mergulhar, né? Será que é porque ele tinha medo de água fria? Não sei. Eu acho que de repente ele pensou que ele poderia mergulhar num rio perto da casa dele, talvez, né? E aí ele resolveu ouvir os conselhos que foram dados a ele e resolveu obedecer a mensagem, a ordem que Deus deu ao profeta Eliseu. E ele se banhou, foi se banhar no Rio Jordão. Sabe quantas vezes? Quantas? 7 vezes. 7 mergulhos? 7 mergulhos. Então ele mergulhou 1, 2, 3, que 4, ansiedade! 5, 6, 7 vezes. Você imagina, ele mergulhava e olhava pro corpo. Mergulhava e nada acontecia. O tempo todo, mergulhando e se olhando, mergulhando e se verificando, se observando. E aí, Nossa. no 7º mergulho, ele saiu totalmente limpo. E aí, a Bíblia diz que a pele dele ficou limpa como a pele de uma criança. Que milagre! Ele ficou curado da lepra. Que história ficou linda! Com uma pele nova, renovada, tão nova, tão bonita e tão limpa. Ficou com uma pele de uma criança. Gente, que história linda! Isso aí. E uma história real, né? E Naamã ficou muito grato, foi muito agradecido a Deus pela cura da doença dele. Que Deus é esse, Essa né? é a história de Naamã. Deus usando uma criança para dar uma mensagem para ele, dizendo que conhecia um grande profeta, e ele foi até o profeta, recebeu o recado, resolveu obedecer. Sabe o que eu achei interessante nessa história? A importância da criança, né? A importância da criança ser obediente a Deus também. Isso. Deus a usa. E interessante, um rei, um homem assim do alto nível dele, ouvir uma criança. Isso, ele era um comandante. Isso. Qual a importância que tem a criança para Deus, né? É verdade, é verdade. Poxa, muito interessante. Eu gostei muito dessa história. Você sabia que Deus ouve a oração da criança? Deus ouve e Deus responde. Quando a criança pede para Deus com fé, pede para o seu papai, pede a Deus pela sua mamãe, pela sua vovó, vovô, titio, titia, o irmãozinho, irmãzinha, Deus ouve a oração de uma criança. Amém? E a inocência da criança, né? E achei interessante também assim, o tratar de Deus com ele, né? Provando a fé e a obediência. É verdade. Então, para se ter um milagre, é preciso fé e obediência. Isso, fé e obediência. E assim Naamã foi curado de sua lepra. Muito legal a história, Tia Penha. Gostei muito, tá? Gostou? Vamos dar um tchauzinho para as crianças? É isso aí, criança. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um domingo abençoado. E que Deus abençoe toda a família de vocês. Tá bom? Amém. Fica na paz. Tchau, criançada. Tchauzinho. Até Paz. a próxima. Até.